Oi, então nós vamos para a nossa segunda parte de racionalização. Para isso é importante que tenha ficado bem claro a primeira parte que trabalhamos sobre racionalização. Só recordando, de acordo ali com o bonequinho que aparece aqui embaixo, nós tínhamos apenas uma raiz irracional ou um número multiplicando esta raiz irracional. E tem um xizinho ali embaixo, então racionalizar significa eliminar este número irracional do denominador. Agora nós vamos ver então a segunda parte desse trabalho. O que vai aparecer agora? Vai aparecer uma adição ou uma subtração. Então, nós vamos chamar de fator racionalizante, que para que nós consigamos, não é, eliminar esta raiz do denominador. Então, aqui vocês percebam, na primeira, que se eu tiver uma subtração, o fator racionalizante vai ser uma adição. Aqui, se ele for uma adição, vai ser uma subtração. E vice-versa. Nos dois primeiros, nós temos duas raízes. E nos últimos, vocês podem perceber que aqui nós temos uma raiz e aqui um número sozinho, como eu costumo chamar. E o resto é igual. Tem uma adição, vou transformar em subtração. Subtração em adição. Adição em subtração. Subtração em adição. Então, o fator racionalizante é aquele com o qual eu vou multiplicar numerador e denominador para que eu consiga eliminar esta raiz do denominador. Então vamos para um exemplo. Este exemplo, vejam bem que eu peguei ele pronto da internet, porém eu já vi que tem um errinho aqui e nós vamos arrumar, e até é muito interessante nós vermos que tem um erro aqui gravíssimo. Bom, como nós percebemos aqui embaixo nós temos uma adição. Então, não importa, como eu disse, se é uma raiz, um número sozinho ou duas raízes. O fator racionalizante vai ser sempre o contrário da operação. Como aqui é mais, o meu fator racionalizante vai ser menos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar numerador e denominador pelo fator racionalizante. Então, é todo ele, porque eu tenho uma adição aqui. Então, eu vou multiplicar pela raiz de 3 menos 5 e embaixo também raiz de 3 menos 5. Bom, a nossa ideia é retirar, não é? A raiz, para que ela suma de vez. Aqui vocês estão percebendo que eu vou ter que aplicar a propriedade distributiva. Uma vez isso tudo, vai dar raiz de 3 menos 5. Aqui está certinho. Aqui embaixo, o que nós percebemos? Que nós temos um produto notável, não é? Que produto notável é este? É a multiplicação da soma pela diferença. E eu vou colocar aqui do lado para que a gente lembre como é que é a multiplicação da soma pela diferença. Vejam que os termos são iguais.
Se eu aplicar toda a distributiva aqui, o que nós vamos encontrar? Sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, porque os termos do meio, os termos do meio, eles vão se cancelar, vão ser cancelados. Olha lá, A vezes A dá A ao quadrado. A vezes menos B vai dar menos AB. B vezes A vai dar mais AB. Então, aqui eu já cancelei. Menos AB com mais AB, cancelei. E B vezes menos B vai me dar menos B ao quadrado. Só que eu não preciso fazer tudo isso, porque eu já sei que a resposta sempre vai me dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui eu só estou revisando o produto notável, tá? Aqui eu vou fazer toda ela, porque eu já achei um erro aqui gravíssimo. Então, vamos aplicar a propriedade distributiva. Raiz de 3 vezes raiz de 3, tá aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz quadrada de 9, que vai me dar 3. Beleza. Agora, raiz de 3 vezes a raiz quadrada de menos 5 vai me dar menos raiz de 3 vezes a raiz quadrada de 5, vai me dar menos a raiz de 15. Agora, nós vamos distribuir a raiz de 5. Raiz de 5 vezes a raiz de 3 vai me dar mais raiz de 5 vezes raiz de 3, que vai me dar mais raiz de 15. Então, os termos do meio sempre vão ser cancelados. Não é? Como aqui está dizendo. Vai ser igual a 0. Vai ficar mais raiz de 15 menos raiz de 15. E agora, aqui, por fim, raiz de 5 vezes menos raiz de 5, aqui está errado. É menos raiz de 5 vezes raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é a raiz de 25, que dá 5. Então, aqui é menos 5. 3 menos 5 é menos 2. Então, aqui nós encontramos um erro gravíssimo, porque voltando aqui, né? É sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Todo este processo aqui eu não preciso fazer. Basta eu fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Até que ficou bom esse exemplo, porque daí a gente já viu aqui que teve um erro gravíssimo aqui. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Aqui a gente percebe que nós temos de novo 4 mais raiz de 2. Nós temos uma soma. Então, quem vai ser o meu fator racionalizante? Vai ser a diferença. Então, aqui em vermelho, a gente percebe que a gente multiplicou por 4 menos raiz de 2. E lá embaixo também por 4 menos raiz de 2. Ok? Aqui neste exemplo, ele não aplicou a distributiva, mas ele poderia ter aplicado. Então, ficou 7 vezes isso tudo. Então, ele já deixou aqui fora. Ele deixou 7 vezes 4 menos a raiz quadrada de 2. E lá embaixo, como de novo, sempre vai aparecer o produto da soma pela diferença, ou da diferença pela soma, é a mesma coisa. Nós já sabemos que vai dar sempre quem? O quadrado do primeiro. Quem é o primeiro?
é 4. Então, tá aqui, ó, o quadrado do primeiro menos, este exemplo está correto, menos quem? O quadrado do segundo. Quem é o segundo? A raiz quadrada de 2. Então, aqui nós vamos resolver. 4 ao quadrado vai me dar 16. Raiz de 2 ao quadrado é a raiz de 2 vezes a raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que por sua vez é 2. 16 menos 2 me deu 14. E aí, aqui ele não aplicou a distributiva, porque vocês percebam que nós temos aqui a fração 7/14, que pode ser simplificada. Por quanto? Por 7. Então, se eu simplificar 14 por 7 e 7 por 7, o que nós vamos encontrar? 7 por 7 dá 1, 14 por 7 vai me dar 2. Então, a resposta mais simplificada possível é 4 menos a raiz de 2 dividido por 2. Então, essa aqui está tudo certinho, ok? Aqui nós temos mais um exemplo. Percebam que no denominador nós temos uma subtração. Então, o meu fator racionalizante vai ser a adição. Então, nós vamos multiplicar em cima e embaixo pela soma de todo ele. Certo? Então, uma vez isso tudo, vai dar isso tudo mesmo. Raiz de 3 mais a raiz de 2. Lá embaixo, eu não preciso fazer toda a propriedade distributiva. Por quê? Porque sempre vai dar o produto da soma pela diferença. Então, como que a gente faz? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, raiz quadrada de 3 ao quadrado é a raiz quadrada de 3 vezes, a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3, que vai dar raiz quadrada de 9, que vai dar 3. Raiz quadrada de 2 é a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, que vai dar raiz de 4, que vai dar 2. Aqui, então, 3 menos 2 é 1. Aqui nós não colocamos sobre 1, porque não há necessidade. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, a resposta ficou raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 2. E aí, nós já sabemos que, pela propriedade, nós não podemos somar, porque eles não têm radicais semelhantes. Então, a resposta fica assim. Certo, pessoal? Então, aqui, para terminar, eu coloquei aqui, né, um meme, né, da raiz quadrada de 5, falando com o gatinho, com o animalzinho. Então, ela perguntou, também te chamaram de irracional? Por que será que ele está dizendo isso? Porque raiz quadrada de 5, como é uma raiz não exata, é um número irracional, não é? Então, aqui uma brincadeirinha para nós encerrarmos, então. Espero que vocês tenham compreendido. Gostaram do vídeo? Compreenderam o vídeo? Dê o seu joinha e nós nos encontramos no próximo vídeo. Te inscreve lá no canal para ir acompanhando as aulas
e dá lá o teu joinha para eu saber que vocês estão acompanhando legal as aulas. Abraços, até a próxima!